Olá, pessoal! Hoje o canal Foco na Caveira fala sobre fratura por estresse ou fadiga. O que é essa fratura por estresse? Então, são microfraturas que são provocadas pela repetição de forças, que isoladamente elas não seriam capazes de ocasionar nenhuma fratura. É mais frequente nas articulações dos membros inferiores. Por quê? Porque elas suportam todo o peso do nosso corpo durante exercícios de impacto. Eventualmente, acontece em membros superiores, principalmente no caso dos ginastas, que eles acabam o quê? Apoiando todo o peso do corpo sobre os braços. Mas cada esporte vai apresentar locais anatômicos específicos de maior risco para fratura por estresse. Como que isso acontece? Acontece devido ao desequilíbrio entre o desgaste gerado pela atividade física e a recuperação que ocorre após a atividade física. A gente vê que hoje muitos atletas, eles não têm uma recuperação completa. O desgaste passa a ser o quê? Acumulativo. Então, de forma que isso vai o quê? Fragilizando o osso gradativamente, até que apresenta uma fratura por estresse. Atletas de alto rendimento, pessoas sedentárias, até mesmo pessoas fisicamente ativas, podem ter essa fratura por estresse. Os atletas de alto rendimento, a gente fala que em véspera de uma competição, esse atleta ele aumenta subitamente a frequência do treino, a duração, a intensidade desses treinos. As pessoas sedentárias, a gente já menciona que são aquelas pessoas. Vou começar uma atividade física em frequência e intensidade acima do que a condição dela física permite. E as pessoas que são fisicamente ativas são aquelas pessoas que já realizam um tipo de atividade a qual não estão totalmente habituadas ou mesmo modificam as características do treino. Ah, tá muito leve, vou forçar um pouquinho mais. Quais são os fatores de risco? Então, a gente tem aí desde a etnia branca, ocasiona mais em atletas brancas, tem o maior risco de fratura por estresse do que de outras raças. A gente tem a questão de uma alimentação, tem a síndrome da deficiência energética no esporte, ou seja, a hidratação e o sono são fundamentais, né, para a recuperação e muitas das vezes não tem isso, então aumenta o risco também. Calçado esportivo, aquele tênis sem amortecedor, design ruim, ou desgastado, bem velho, bem surrado mesmo, vai ter o quê? Uma maior sobrecarga nas articulações, então automaticamente vai aumentar o risco também de fratura por estresse. A questão dos desalinhamentos, a gente fala daquelas pessoas que têm deformidades ósseas. Então, uma parte do osso é sobrecarregada, enquanto a outra é poupada. Então, os joelhos varos ou vagos, pés planos, pé cavos, ou seja, o peso do corpo, ele tem que estar em equilíbrio. Quando a pessoa tem uma deformidade óssea, ele tem um desequilíbrio. Então, o osso vai sofrer uma sobrecarga e o outro lado é poupado. A osteoporose tem a ver que a gente sabe com a diminuição da massa óssea e reserva funcional. Não é só acomete somente pacientes idosos, né? Mas também acomete em jovens atletas na presença de uma deficiência energética e dietas muito restritivas. Então, não pode determinada coisa, alimento ou cálcio, então ele tende a ter aí uma osteoporose que vai ocasionar aí uma fratura por estresse, principalmente nos atletas, por esse déficit de alimentação. Os esportes de risco para fratura de estresse, a gente tem aqueles esportes de ultra resistência, principalmente o Ironman, ultramaratona, que o atleta tem um desgaste muito grande, muito excessivo, e sempre vai colocar em prática em risco também a fratura por estresse. Os esportes de corpo magro, a gente fala que é um balé, uma ginástica rítmica, uma patinação artística. Tem um déficit muito grande energético e comum também para fratura por estresse. E esportes com fatores aí de peso, categorias de peso. Então, a gente tem o remo,
a canoagem, só que também tem o risco aí, principalmente pela deficiência energética, esses esportes. Os diagnósticos por imagem, nós vamos ter aí desde o raio-x padrão, onde nós vamos conseguir visualizar fraturas, uma lesão muito antiga desse atleta, devido à possível formação do calo ósseo, e a ressonância vem com uma propriedade muito maior, de 100%, né, dos casos de fratura por estresse é diagnosticado pela ressonância, porque tem um detalhamento maior, desde a fase inicial dessa lesão, até mesmo que avaliar a extensão dessa lesão, o tempo de tratamento e o tempo estimado de afastamento desse atleta em relação ao esporte que realiza. Então, aqui é um caso de ressonância magnética, onde tem uma fratura por estresse na região de calcânio, tá? Isso foi de um atleta também que ocasionou essa fratura, e aqui a gente tem uma fratura de metatarso, também fratura por estresse. Nas fraturas, a gente tem desde baixo a alto risco. Então, quando a gente fala de baixo risco, são aquelas que se localizam em áreas de compressão do osso, ou seja, osso e osso, tá? Fêmur, diáfice da tíbia, tíbia proximal, fíbula, segundo ao quarto metatarso, membros superiores e costelas. Já de alto risco, são as áreas de tensões do osso, ou seja, áreas que, ao invés de se fecharem e serem comprimidas, elas tendem a abrir. Então, a gente tem fêmur proximal, diáfice da tíbia, maléolo medial, navicular, quinto metatarso. Como que é o tratamento? Ele é específico de acordo com o osso que foi acometido. E se é uma fratura de baixo ou alto risco. Se é de baixo risco, são de tratamentos não cirúrgicos. Então, esse atleta ele vai ser afastado das atividades de impacto, vai depender da intensidade da dor, ele vai utilizar muletas, imobilizadores por curto período, seguidos de exercícios sem impacto para fortalecimento. Agora, já as fraturas de alto risco, a gente já tem os graus 3 e 4 da classificação, exige um risco aí a utilização de uma muleta, de imobilizadores por um longo período, tá? A necessidade da cirurgia, ela vai ser avaliada de caso a caso. Qual estrutura, qual articulação que está atingida. O tratamento não cirúrgico da fratura por estresse, a gente tem 3 fases esse tratamento. Então, a gente tem a fase do controle da dor por meio de fisioterapia e gelo, onde levará a cura da fratura por estresse, uma natação, uma bicicleta, exercícios de baixo impacto. Na fase 2, a gente fala que tem que reabilitar essa parte muscular específica daquele esporte daquele paciente. Por quê? Por causa das fraquezas e desequilíbrios musculares, que podem acometer também. E a gente tem a manutenção da resistência aeróbica, também deve ser abordada para esse paciente. E a fase 3 é a retomada gradual das suas atividades esportivas específicas. Isso deve ser feito inicialmente em dias alternados, não todos os dias, como é o que os atletas acabam fazendo hoje. Avaliação de potenciais de erro, isso vai o quê? Para que não seja repetido esses erros no retorno deste atleta em suas atividades físicas. Espero aí, claro, que vocês tenham gostado. Deixe as curtidas de vocês, comentários, compartilhe os vídeos. E nessa semana, o canal Foco na Caveira ainda vai falar para vocês sobre osteogênese imperfeita. Acredito que com este nome vocês nunca ouviram falar, mas ossos de vidro com certeza, não é mesmo? Então já ativa o sininho de vocês, deixa as curtidas nesse vídeo, comentários, divulga para amigos que são atletas armadores, que têm a necessidade do conhecimento deste conteúdo. E já deixa ativado o sininho, que nessa semana o canal Foco na Caveira vai falar de ossos de vidro, conhecido aí como osteogênese imperfeita. Até lá!